Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós damos graças ao nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom, porque Ele tem nos sustentado, tem nos dado graça, e estamos aqui mais essa noite, em mais essa grandiosa, rica e preciosa oportunidade que nós temos para aprender e sermos edificados com a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe por você estar aqui nessa noite junto conosco. E nós vamos agora dar continuidade no ensino da palavra do Senhor. Amém? Eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus a pegar a sua Bíblia. Pega comigo a palavra do Senhor. E abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo 9 a seguir, para que nós possamos orar e dar continuidade a esse culto para a glória, honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Santo, maravilhoso, soberano e eterno. Bendito, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Porque o Senhor é o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E nós estamos aqui nesse momento, Senhor, reunidos para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender com a tua palavra, porque nós queremos te conhecer mais. Nós queremos ser edificados através do poder da Tua Palavra. E nós estamos, Senhor, desejosos pela Tua presença. Por isso nós te pedimos nessa noite, Senhor, venha falar conosco. Venha nos instruir através do Teu Espírito Santo. Venha nos direcionar e nos inspirar, Senhor, a viver uma vida agradável diante da Tua presença. Que o Senhor venha se atentar para nós nessa noite. Que o Senhor venha se agradar da nossa busca, do nosso esforço e do nosso sacrifício. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos de todo o nosso coração. E nós te pedimos que o Senhor venha receber o nosso culto, que o Senhor venha nos ensinar através do teu Santo Espírito. Eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, o teu anjo sobre cada lar, sobre a casa do teu servo, ou aonde quer que ele esteja, Senhor, nesse momento, cultuando a Ti, que ele seja guardado e protegido pelo anjo do Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, e que nós possamos, nessa hora, cultuar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós te amamos, Senhor, e te pedimos, receba o nosso culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós vamos agora dar continuidade no ensino da palavra do Senhor. O nosso ensino está na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 7. E nós vamos dar início agora a partir do versículo 11. Amém, meus irmãos? Nós estamos então aprendendo um pouco mais com o Senhor através dessa carta que foi escrita, como o próprio nome diz, a carta foi escrita ao povo hebreu. E meditando então, irmãos, nessa carta, nessa passagem da palavra do Senhor, nós entendemos que o homem que escreveu essa carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu com o propósito de encorajar aquele povo a permanecer firme na graça do Senhor, a permanecer firme na aliança da graça, porque o povo hebreu, eles estavam ali se convertendo para o cristianismo, para a graça, mas muitos deles estavam retrocedendo para a religiosidade do judaísmo. Então o escritor foi enviado pelo Espírito Santo de Deus para trazer a esse povo a instrução, e muitas das vezes nós vamos ver, inclusive nesse capítulo que nós vamos meditar agora, nós vamos ver que ele está contrastando, ele está mostrando como a graça
da aliança de Cristo, ela é superior à primeira aliança. E é isso que nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, é sobre isso que nós vamos falar aqui no capítulo de número 7, a partir do versículo 11. Nós vamos ler toda essa passagem onde o título ele diz assim: Uma melhor esperança. E a palavra do Senhor nos diz: De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. E ainda muito mais evidente é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo regras de uma linhagem, mas segundo o poder da vida indestrutível. Pois dele assim se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E isso não ocorreu sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Isso fez ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O que a palavra do Senhor está nos falando, igreja? Quando Deus ele tirou o povo, para que a gente possa entender, da escravidão, da terra do Egito, o Senhor levou Moisés até o Monte Sinai. E ali Deus estabeleceu a lei. Ele entregou a Moisés toda a lei, para que através da lei, para que o povo meditando e tendo compreensão da lei, eles pudessem ali obedecer e seguir e caminhar conforme a vontade do Senhor. Para que o povo andasse em obediência e para que assim, dessa forma, andando em obediência, o povo pudesse andar em comunhão com Deus, pudesse caminhar com o Senhor. Só que o que a Bíblia está nos mostrando nessa passagem de Hebreus, o que o escritor, através do Espírito Santo, está mostrando para o povo hebreu e para as nossas vidas também hoje, é que a partir do momento em que Jesus veio ao mundo e que ele se ofereceu como sacrifício vivo para trazer para mim e para você a salvação, ele estabeleceu uma aliança superior àquela lei que Deus havia instituído através de Moisés. Ou seja, não é que a lei ela foi insignificante, a lei ela foi necessária,
por um determinado período de tempo. Mas antes de estabelecer a lei, a primeira aliança, Deus, o Senhor, ele já havia projetado o tempo da graça. Porque Jesus, ele já havia sido preparado por Deus para ser o cordeiro vivo, o sacrifício vivo, para que eu e você pudesse alcançar a graça da salvação. E através de Jesus Cristo, nosso Senhor, a partir do momento em que ele veio ao mundo, que ele se fez carne, que ele viveu nessa mesma natureza que nós vivemos, na natureza humana, e mesmo vivendo nessa natureza humana, ele venceu todas as coisas, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele não se contaminou, ele andou por esse mundo, ele viveu nessa terra e não se contaminou com esse mundo. E ele foi até o fim, ele subiu ao madeiro, ele foi crucificado, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ali inaugurou-se a dispensação ou tempo da graça. Ali Jesus estabeleceu, através do sangue de Cristo, uma nova aliança com o homem. E o que a palavra do Senhor está nos mostrando é que essa aliança, ela é superior à aliança da lei. Então veja só, o versículo 11, o título ele fala, uma melhor esperança, ou seja, ele já está mostrando que essa dispensação da graça, essa aliança estabelecida por Jesus Cristo, o nosso Senhor, ela é superior, ela é melhor, e ela traz para mim e para você uma melhor esperança. Por quê? Porque no tempo da lei não se havia a esperança da salvação, mas através do tempo da graça, através da graça instituída por Cristo nosso Senhor, nós temos a viva esperança da salvação. E digo mais, essa esperança não pode parar de arder dentro de mim e de você. Precisa haver uma chama queimando dentro do meio do teu coração, com a viva esperança de que muito em breve nós estaremos com o Senhor no reino dos céus, no reino da glória. E tudo que nós vivemos nessa terra não se pode comparar com o que Ele tem preparado para nós. Amém, meus irmãos? Então, no versículo 11, a palavra nos diz assim, veja que a cada versículo nós vamos ter essa comparação e a palavra do Senhor vai nos fazer entender quão superior é a aliança da graça, quão superior é a aliança que Cristo estabeleceu para que eu e você alcançasse a salvação. Veja o versículo 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O que a palavra do Senhor está nos falando? Quando Deus instituiu a lei para Moisés, como nós falamos, Ele deu ali a ordenança e a direção que através de Arão, Arão era o irmão de Moisés, e que através de Arão e da sua linhagem seriam estabelecidos sacerdotes. O que é um sacerdote? O sacerdote, meu irmão, o papel do sacerdote é ser um intermédio, o intermediário entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então, como que era no tempo da lei? Havia um homem que era o sumo sacerdote, que havia sido instituído, ele vinha da linhagem de Arão, da tribo de Levi, e ele era instituído ali como sumo sacerdote para que ele fizesse esse intermédio entre o homem e Deus. Então esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava em um lugar chamado Santo dos Santos, porque no templo, no tabernáculo, havia o santo lugar e havia também o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote. E ali ele oferecia sacrifício pela sua própria vida e pela vida do povo. E quando ele oferecia aquele sacrifício, Deus então, ele dava ou não o perdão pelos pecados do homem. E o homem então alcançava o perdão através do sangue de um animal que era sacrificado para que fosse oferecido ao Senhor e que através desse sacrifício, através desse sangue derramado, o homem pudesse alcançar o perdão do Senhor. E todo ano era feito isso. Só que quando Jesus Cristo veio ao mundo e ele se ofereceu como sacrifício naquela cruz, ele em uma só vez, ele ofereceu o perdão para toda a humanidade, sem haver mais nenhuma necessidade de sacrifícios. Então o que a palavra do Senhor está nos falando, para que a gente possa entender, se a perfeição, veja só na parte A, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, ou seja,
Se esse sacerdócio que havia sido instituído no tempo da lei, se ele fosse perfeito, se ele fosse suficiente para que a gente alcançasse a salvação, por que haveria necessidade de um outro sacerdócio? Ou seja, por que haveria necessidade de Jesus Cristo vir ao mundo para morrer por nós? Então o que ele está tentando mostrar para esse povo que ainda estava preso ao judaísmo, preso ao tempo da lei, a primeira aliança, ele estava tentando mostrar que a superioridade do sacrifício de Cristo excede a primeira aliança. De que quando Cristo veio ao mundo, automaticamente a primeira aliança, aquele sacrifício de animais, aqueles rituais do judaísmo, ele se torna desnecessário. Entende, meu irmão? Por isso ele diz, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de que outro sacerdote se levantasse? Ou seja, não haveria necessidade de Jesus Cristo vir ao mundo. Mas como a primeira aliança não era suficiente para que o homem alcançasse a salvação, Cristo veio ao mundo e se ofereceu como sacrifício vivo. E é por isso, meu irmão, que nós estamos aqui com a viva esperança da salvação. Amém? E aí no versículo 12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Aquele de quem essas coisas se dizem, ou seja, do nosso Senhor Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. Ou seja, ele está mostrando que Jesus, o que o Senhor havia instituído naquela primeira aliança, é que todo sacerdote ele viria da linhagem da tribo de Levi. Só que Jesus, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E é por isso que a palavra do Senhor também nos diz que ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Então veja só, ele diz, aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. E ainda muito mais evidente é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo regras de uma linhagem, mas segundo o poder da vida indestrutível. Ou seja, eram-se instituídos ali sacerdotes homens que cometiam erros, que cometiam falhas e que precisavam pedir o perdão não só pela vida do povo, interceder pelo povo, mas pela sua própria vida, pelos pecados que ele mesmo cometia. Agora, aquele que veio dos altos céus e se fez homem para trazer salvação para mim e para você, e que foi instituído como sumo sacerdote eterno, ou seja, o mediador dessa aliança entre o homem e Deus. Ele veio de uma linhagem incorruptível. Ou seja, ele não veio de uma linhagem de homens pecadores. Ele não era mais um pecador que estava ali, mas ele era perfeito. Ele foi e ele é perfeito. Que não foi feito, versículo 16, segundo regras de uma linhagem, mas segundo o poder da vida indestrutível. Pois dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, como nós falamos. A lei ela não era suficiente, embora ela foi necessária por um período de tempo, para que o homem tivesse uma diretriz, para que ele tivesse uma direção para andar conforme a vontade do Senhor. Então foi estabelecida a lei para que o homem tivesse uma referência de obediência a Deus. Mas ela não seria suficiente para que o homem alcançasse a salvação e a vida eterna. Então por isso que a Bíblia nos diz, o mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele diz mais no 19, versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Olha o que a palavra do Senhor está nos falando. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ou seja, Deus estabeleceu a lei, mas o homem não conseguia andar conforme a vontade de Deus pela lei. Até um determinado momento ele seguia, ele obedecia a lei. Mas tudo isso, meu irmão, é por causa da obstinação do homem. O homem obstinado ao pecado. Então ele não conseguia se firmar na obediência ao Senhor. Então a lei ela não foi suficiente para que o homem alcançasse
a perfeição, para que o homem alcançasse o padrão de santidade que o Senhor requer de nós. Isso nos faz entender uma coisa, meu irmão, e é isso que uma coisa que a gente precisa compreender bem. Não é que no tempo da graça a gente possa viver de qualquer maneira, porque Deus perdoa pecado. É um erro que muitas das vezes a gente comete. Em pensar, eu estou no tempo da graça, se eu pecar e se eu tropeçar, Jesus vai perdoar. Não é bem assim, meu irmão. Nós precisamos ainda mais andar em uma vida de santidade. A responsabilidade agora é ainda maior. Ou seja, nós não precisamos mais andar conforme a primeira aliança, conforme a lei. Mas o Senhor requer santidade de mim e de você. Então a palavra do Senhor nos diz: o mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, ou seja, através da graça, através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E dessa forma, Jesus se fez sacrifício vivo por nós. E Ele é o intermédio, Ele é a aliança que liga, o elo de ligação entre o homem e Deus. E aí a palavra do Senhor nos diz: e isso não ocorreu sem prestar juramento, pois certamente aqueles, ou seja, os antigos sacerdotes da primeira aliança, sem juramento foram feitos sacerdotes. Eles foram levantados conforme a sua linhagem. Morria um sacerdote, se levantava o outro que era da mesma geração, que era o sucessor, mas sem, a palavra do Senhor está nos falando, sem juramento. Mas o versículo 21, mas este com juramento, está falando agora do Senhor Jesus, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É como se a palavra do Senhor estivesse nos dizendo assim, que todos aqueles sacerdotes foram sacerdotes provisórios, que serviram por um determinado momento, para um determinado propósito e um período de tempo. Mas Jesus veio para ser estabelecido como o eterno sumo sacerdote e trazer para mim e para você o caminho que nos leva ao reino dos céus. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para que eu e você possa chegar até o Pai, existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem uma outra direção. O caminho é Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós somos dependentes de Jesus para viver e principalmente para alcançar a salvação e a vida eterna. Amém? Jesus, mas este conjuramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, versículo 21, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jurou o Senhor. Meu irmão, se Deus ele fala algo, ele é fiel para cumprir. Agora imagina se ele jurou. Certo é que a promessa e o que Deus falou é fiel e é certo e se cumpre e já se cumpriu e está se cumprindo. E aí no versículo 22, Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Então aqui ele está exatamente falando aquilo que nós já falamos aqui. Jesus, ele garante uma aliança superior, que é a aliança da graça. Por que ela é superior? Porque através dessa aliança nós alcançamos salvação. É por isso, meu irmão, que nós precisamos entender uma coisa. A essência do Evangelho, o assunto, o tema principal do Evangelho é salvação. E é nisso que nós precisamos nos apegar, porque a salvação, meu irmão, é o tesouro precioso que nós alcançamos. Grande erro nós cometemos em viver a vida, e viver nessa vida, e viver nessa terra, pensando que a gente vai ficar aqui para sempre. Meu irmão, aqui é temporário, aqui é só por alguns anos, mas tem toda uma eternidade preparada para nós. Agora, como a palavra do Senhor nos diz, existem dois caminhos para a eternidade. Uma vida eterna com o Senhor no reino dos céus, na morada eterna preparada pelo Senhor, na nova Jerusalém de Cristo, aonde nós vamos estar com Ele eternamente, aonde vai ser gozo,
alegria eterna, onde nós vamos desfrutar de uma paz eterna, ou o caminho da vida eterna sem Deus. E esse vai ser um caminho de tormenta, vai ser uma vida de tormenta, é a tormenta eterna. Nós temos anos de vida nessa terra para decidir qual o caminho que nós vamos seguir e em qual lugar nós vamos viver eternamente. É por isso, meu irmão, que nós não podemos brincar de ser cristão. Nós não podemos brincar com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que levar essa palavra a sério. Nós não podemos andar, meu irmão, tropeçando sempre. É bem verdade que nós somos falhos, mas isso não é motivo e não é pretexto para que eu e você viva abandonando a Cristo, para que eu e você viva retrocedendo, olhando para a direita ou para a esquerda. Não, meu irmão, nós temos que tomar a firme decisão de ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, e preparar a nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui é uma preparação para que a gente possa viver com o Senhor eternamente. Então, meu irmão, nós precisamos levar o Evangelho a sério. Nós precisamos levar a nossa vida espiritual a sério, porque muito em breve Jesus vai voltar para nos buscar. E nós não podemos brincar com isso, meu irmão. Nós precisamos preparar a nossa vida. Temos que nos santificar. Temos que abandonar o mundo, abandonar o pecado. Temos que nos apegar mais à palavra do Senhor, apegar mais a uma vida de oração, buscar a Deus constantemente, aproveitar bem a cada oportunidade que o Senhor nos concede para estar na presença dEle e cada dia mais nos fortalecer para que quando a tempestade vier, as provações vier, nós estejamos firmes de pé e para que quando o grande dia chegar e o Senhor chamar o nosso nome, Ele possa dizer: vinde, benditos de meu Pai. Amém, meus irmãos? Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 23. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes. Versículo 22 nós lemos, né? Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Então nós já entendemos isso. A aliança da graça, ela é superior à aliança da lei. Por quê? Porque ela sim nos concede a salvação. Na verdade, versículo 23, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Tudo isso, meu irmão, que está escrito, veja só o versículo 23, é para provar a superioridade da nova aliança. Porque olha o que ele diz, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número no tempo da lei, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número porque pela morte foram impedidos de permanecer. Ou seja, o sacerdote não tinha nem a capacidade de permanecer vivo. Ele ficava ali durante um período de tempo, mas a morte impedia ele de permanecer como sacerdote. Aí se levantava um outro sacerdote que vivia ali por mais um período de tempo, também morria, e se levantava outro, e assim foram feitos sacerdotes em grande número. Mas o versículo 24 diz, mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Esse é o nosso Senhor Jesus. E como a palavra do Senhor nos mostrou, ele veio, ele se ofereceu como sacrifício. E ele morreu, ele expirou naquela cruz. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, meu irmão. E ele vive e ele reina eternamente. E por isso ele é o sacerdote eterno. Porque a morte não o venceu e não o vencerá. Versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Então veja só, Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam. Ou seja, para alcançar a salvação, tem que se achegar ao Senhor Jesus. Não existe outro meio, não existe outra forma. Então é por isso que a palavra do Senhor, ela serve não só para os hebreus, mas ela vem nos ensinar também. Porque tem muitas pessoas que acham que para alcançar a salvação, não precisa de Jesus. Sem Jesus não tem salvação, meu irmão. E aí a palavra do Senhor nos diz, pode salvar os que por ele se chegam, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, meu irmão. Jesus intercede por mim e por você diante do Pai. Quando eu e você precisamos de algo, nós clamamos ao Senhor e Jesus intercede por mim e por você até o Pai. E através da intercessão de Jesus, nós alcançamos a graça e a vitória pelo nome do Senhor Jesus. E é por isso que quando nós oramos,
nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Quando nós fazemos uma oração, nós clamamos ao nome do nosso Deus, nosso Senhor, e falamos em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o intermédio, Ele é o nosso intercessor. É Ele que intercede por mim e por você diante do Pai. Amém? Vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 26. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Oh, glória a Jesus! Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E ele diz que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Isso fez ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Você está entendendo, meu irmão, que em cada versículo a palavra do Senhor está nos mostrando a superioridade da graça do Senhor Jesus. E aí ele está comparando Jesus como sumo sacerdote, comparando com os sacerdotes humanos, que eram falhos, que cometiam pecados e que tinham que pedir perdão não só pelo povo, mas pela sua própria vida. Por quê? Porque ele também era falho, ele também cometia pecado. E, inclusive, o sumo sacerdote, que se colocava no Santo dos Santos, e ele não tivesse com a vida reta, com a vida posicionada em santidade, ele era consumido dentro do Santo dos Santos. Então veja só que esse sumo sacerdote, ele era um homem sujeito à falha. Era um homem muitas das vezes que errava também. Mas o sumo sacerdote eterno que se chama Jesus, ele nunca se corrompeu e se contaminou com o pecado. E como está escrito que nós acabamos de ler, sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Isso fez ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, ele não pecou, mas ele se fez maldito por nós naquela cruz. O pecado que estava ali sobre ele era o nosso pecado. Os pecados que toda a humanidade cometeu recaíram ali sobre Jesus, para que através dele nós pudéssemos alcançar a salvação, através desse sacrifício. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes, homens, sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Amém, meus irmãos? Então, tudo que nós lemos aqui é a palavra de Deus nos mostrando que a aliança da graça, da qual nós somos participantes e privilegiados, ela é superior à aliança da lei que aconteceu no passado. A aliança da lei foi instituída por um determinado tempo, instituída por Deus de uma forma provisória, para que naquele período de tempo o homem tivesse uma diretriz para seguir. Mas Deus, antes de estabelecer a aliança da lei, ele já havia projetado a graça. E através da graça nós somos alcançados, através da graça nós alcançamos a salvação. Amém, meus irmãos? E tudo isso o escritor estava mostrando para esse povo hebreu, para que o povo tomasse uma posição. Porque muitos se converteram naquela ocasião, naquela época, ao cristianismo, mas eles estavam regredindo e voltando para o tempo da lei. Muitas das vezes, sendo, como que se diz a palavra? Eles estavam sendo induzidos por homens carnais, por homens que não tinham entendimento da grandeza de Cristo e que não acreditavam na mensagem da cruz. Estavam corrompendo a mente e o coração desses homens. E esses homens, muitos estavam regredindo. Então Deus levanta o escritor da carta aos Hebreus para trazer a esse povo um despertamento, para trazer um alerta, para trazer uma advertência e para provar para eles que a aliança de Cristo é verdadeira e a única suficiente para que o homem possa alcançar a salvação. Amém, meus irmãos? Então agora nós vamos para o capítulo de número 8. E o título ele continua dizendo: Cristo,
o mediador de uma nova aliança. Vamos ler o capítulo 8. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Tendo todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na tua mente, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois lhes perdoarei a maldade de seus pecados, e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está perto de desaparecer. Amém, meus irmãos? Então, o que nós estamos vendo aqui é uma continuidade, nesse capítulo 8, da palavra do Senhor, nos mostrando a graça, a preciosidade da aliança da salvação através de Jesus Cristo. Nós vemos no versículo 1 a palavra do Senhor dizendo assim: o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. É o nosso Senhor Jesus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o homem fundou, que o Senhor fundou, e não o homem. Olha só, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ou seja, meu irmão, o tabernáculo que foi criado, que foi construído, que foi edificado na terra, ele é uma réplica do santuário e do tabernáculo que existe lá no reino dos céus, lá nos altos céus. Quando Deus levou Moisés até o Monte Sinai, ele revelou para Moisés, e olha que coisa profunda, meu irmão. Moisés recebeu lá naquele Monte Sinai a revelação de como era exatamente o tabernáculo que existe lá no reino dos céus. E Deus deu a ordem para Moisés para que fosse construído na terra esse tabernáculo da mesma forma, no mesmo modelo, no mesmo formato do tabernáculo que existe no reino dos céus. Isso está escrito aqui, no versículo 5. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, o Senhor mostrou para Moisés exatamente como é o tabernáculo lá dos altos céus.
que está preparado lá no reino dos céus, que existe lá no reino dos céus, para que Moisés construísse uma réplica dele aqui na terra, para que o povo pudesse ali buscar a presença do Senhor e adorar ao nome do Senhor. Agora, porém, versículo 6, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mais uma vez, ele está mostrando a superioridade dessa aliança, da segunda aliança, que é a aliança da graça, é a nova aliança da qual nós desfrutamos. Deus, porém, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei nova aliança. Ou seja, tudo isso já havia sido designado pelo Senhor, já havia sido profetizado através dos homens levantados pelo Senhor para profetizar. Deus já havia decretado e estabelecido que chegaria o tempo dessa nova aliança, dessa nova dispensação, que é chamada dispensação da graça. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Como nós falamos, porque o povo era obstinado. Deus ele levantou Moisés para ser a liderança, instituiu ali a lei, mostrou para o povo toda a diretriz que o povo deveria seguir, mas eles não se atentaram e não deram ouvidos à lei do Senhor. E aí no versículo 10, essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui está uma grande diferença daquele que serve a Deus, que serviu a Deus no tempo da lei, e aquele que serve ao Senhor no tempo da graça. Porque aquele homem, ele ouvia e ele tinha a lei escrita, e ele lia, e muitas das vezes tentava obedecer, mas ele não conseguia obedecer. Só que a partir do momento em que nós ingressamos no tempo da graça, a palavra do Senhor, ela nos afirma e nos declara que o Senhor ele não mais estabelece lei no papel para o homem obedecer, mas a lei do Senhor, ela fica cravada dentro do coração do homem. E qual que é a diferença? Quando a lei está fora do homem, ele obedece por obrigação. Quando a lei está dentro do coração do homem, ele encontra satisfação em obedecer à lei do Senhor. E canta lá, essa é a diferença. Você tem prazer e alegria em obedecer a Deus. Você não obedece a Deus porque alguém falou que você tem que obedecer, mas há dentro de você o puro desejo e vontade de agradar a Deus. Você acorda pela manhã com o desejo de viver um dia agradando ao Senhor. Os teus pensamentos estão inclinados em agradar a Deus. A meditação do teu coração é para agradar ao Senhor. Oh, glória a Jesus! Essa é a diferença, meu irmão. E é isso que nós temos que buscar, porque a graça nos proporciona isso. A lei do Senhor escrita na tábua do meu e do teu coração. E um pouquinho mais. Olha o versículo 11. E não ensinará jamais, olha só o que a palavra do Senhor está nos falando. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Para você entender, meu irmão, o que a palavra do Senhor está nos falando. Lá no tempo da lei, todo o povo ficava do lado de fora e o sumo sacerdote, ele atravessava o segundo véu e ele se adentrava até aquele lugar, como eu disse, chamado Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. E naquele lugar estava a plena presença de Deus. A plena presença do Deus Todo-Poderoso. Dentro do Santo dos Santos estava ali a Arca da Aliança. E os querubins, eles estavam ali diante do propiciatório. E ali o Senhor se fazia presente. Mas só o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. E só o sumo sacerdote tinha maior conhecimento
e intimidade para falar com o Senhor e para ouvir a voz do Senhor. Mas o que o Senhor está prometendo na sua palavra é que nesse tempo, no tempo da graça, olha só o que nós falamos, não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Não é que você não vai precisar aprender com alguém, mas agora, meu irmão, a palavra do Senhor nos diz que o véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. E a partir desse momento, eu e você também passamos a ter acesso ao Santo dos Santos. Ou seja, quando eu e você buscamos viver uma vida plena na presença de Deus, buscamos intimidade, buscamos conhecer a Deus, Ele se revela para mim e para você. Isso não é imaginação do homem, meu irmão. Deus se faz presente na tua vida. Você tem a capacidade de ouvir a voz do Senhor falando ao teu ouvido. Você tem a capacidade de compreender Deus falando contigo. Por quê? Porque a partir desse momento, o Senhor ele diz que Ele vai se revelar para o seu povo. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O Senhor está nos proporcionando esse privilégio, meu irmão. Você tem ideia do que é isso? Você poder buscar Deus, colocar o teu joelho no chão, falar com o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, e Ele te responder? Meu irmão, que privilégio é esse que nós temos? E que muitas pessoas não estão fazendo caso, que muitas pessoas estão rejeitando. Mas essa é a graça que o Senhor concede para todos aqueles que o amam e que o buscam de todo o coração. E não há nada melhor, meu irmão. Não há nada mais precioso do que você viver uma vida de comunhão, de intimidade e conhecer ao teu Deus, ao teu Senhor. Aleluia! E ele diz: porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O versículo 12: pois lhes perdoarei a maldade de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo no tempo da nossa ignorância, que nós não conhecemos a Deus, nós erramos e nós pecamos. Mas um dia, Jesus ele manifesta o amor dele sobre a nossa vida. E nós o reconhecemos como único e suficiente Salvador. É aquele dia em que você levanta a sua mão e confessa que Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida. E a partir daquele momento que você confessa, Ele lança todos os seus pecados e todo o seu passado no fundo do mar do esquecimento. Ou seja, o que nós acabamos de ler. Perdoarei a maldade de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Tudo que você fez lá no seu passado, meu irmão, por pior que tenha sido, o Senhor ele não vai mais trazer à tona. Ele lança lá no fundo do mar do esquecimento e Ele não olha mais para aquele passado. Ele não vai mais te julgar por aquilo que você fez. Mas aí tem um detalhe. A partir desse momento, é um novo tempo. A partir desse momento, tem que andar, como está escrito na palavra do Senhor, em novidade de vida. Não pode mais continuar tropeçando e pecando. Tem que se esforçar para viver uma vida agradável na presença do Senhor. Amém? E aí a palavra do Senhor nos diz: perdoarei a maldade de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, Ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, perto está de desaparecer. Ou seja, para mim e para você, meu irmão, o que realmente importa é a graça, é a nova aliança instituída pelo nosso Senhor. E graças a Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus, nós alcançamos essa graça. E graças a Ele, nós estamos caminhando rumo aos céus, rumo à vida eterna com Deus. E é por isso, meu irmão, que você não pode se apartar desse caminho. Esforça-te, sê fiel até a morte, para que você possa alcançar a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Então, tudo que nós lemos aqui é a palavra do Senhor nos mostrando a superioridade da graça de Deus, a superioridade da aliança em Cristo Jesus, a graça de Deus nos alcançando e fazendo com que a lei, o Antigo Testamento, a primeira aliança, ela venha se tornar inválida para nós mediante a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Grande é, meu irmão, o nosso privilégio. E nós temos todos os dias, entenda bem isso, que ser gratos, que valorizar o que o Senhor nos deu. Porque a Bíblia diz que através do sangue de Jesus, muitos alcançam a salvação, mas não todos. Então nós temos o privilégio de ser um dos tais escolhidos pelo Senhor para alcançar a salvação e para que um dia nós estejamos eternamente com Ele no reino dos céus. E é nesse lugar que nós temos que colocar a nossa esperança. A nossa esperança é a vinda do Senhor para nos buscar. E é por isso que nós regozijamos, nós nos alegramos e nós não nos abatemos com as coisas que acontecem nesse mundo. Porque o que está acontecendo nesse mundo não se pode comparar com a graça e com a glória que há de ser manifesta sobre as nossas vidas lá no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então nós terminamos aqui o capítulo de número 8 da carta aos Hebreus e nós vamos parar por aqui. Amém? Graças damos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá nessa hora. E agora nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento precioso de ensino da palavra. Amém? Eu peço que você levante as suas mãos junto comigo e vamos orar ao Senhor em união, em comunhão nessa hora. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nessa hora te agradecer por esse momento precioso, por esse momento glorioso em que nós viemos aprender com a Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter sido alcançado pela graça do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Porque através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós alcançamos vida e vida com abundância. Que todos os dias nós venhamos nos alegrar com a alegria da salvação. Que o nosso olhar não se aparte de Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja sempre inclinado a Te servir e que nós possamos permanecer nesse vivo caminho da salvação. Que a nossa esperança, Pai amado, esteja sempre no Senhor. Que essa chama não se apague dentro dos nossos corações e na nossa alma. Que nós estejamos sempre, Pai amado, nos preparando para alcançar a maior graça, que é a graça da salvação. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Eu louvo ao Senhor e te agradeço, Pai amado, pelo meu irmão que está comigo nessa hora, Pai amado, acompanhando esse ensino. Eu peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando o teu servo e a tua serva, dando graça, fortalecimento, revestimento, para que ele possa permanecer buscando a tua face, buscando a tua presença e sendo cheio da tua graça, do teu poder e da tua unção. Muito obrigado, Senhor. Nós damos graças a Ti e nós declaramos nessa hora que nós Te amamos de todo o nosso coração. Receba o nosso culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E glorificado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus continue abençoando a tua vida, te fortalecendo, que você continue buscando a presença do Senhor continuamente. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos na posição de receber e declara assim comigo que a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo coloca sobre o teu coração e declara: seja sobre as nossas vidas, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus continue te abençoando, que você tenha uma noite abençoada e um novo dia cheio da presença do Senhor. Fica na paz do Senhor.